Sansão, ele começou, mas a ele foi dado o direito ao arrependimento. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que eu daria o seguinte tema: brincando com o pecado. Brincando com o pecado. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se me fizeres holocausto, e oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sob uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre teu rosto. Amém? Até aqui. Eu falava esse dia, comentando com a irmã Lucimar, com o irmão Neto. Eu falava da tribo de Dan, dos Danitas. O melhorzinho tinha sido Sansão.
Porque da tribo de Dan é interessante quando a gente olha o texto bíblico, e em Apocalipse falam a respeito das 12 tribos. Quando a gente observa que a tribo de Dan, ela não está entre as 12 tribos que o Senhor faz referência. Quando os judeus, 144 mil judeus, vão se converter ao Senhor, e de cada tribo 12 mil, mas a tribo de Dan, essa tribo não aparece, assim como a tribo de Efraim. E eu falava para os irmãos que dentre essas tribos, dentro da tribo de Dan, o melhorzinho era Sansão, mas na verdade não era Sansão. O melhor, assim que à luz da palavra de Deus que a gente observa, na verdade se trata de Manoá, dos pais de Sansão, que realmente eram homens retos. E da mesma forma como Sara, da mesma forma como Ana, mãe de Samuel, Sara, mãe de Isaac, da mesma forma como Isabel, mãe de João Batista, eram estéreis, mulheres estéreis, da mesma forma a mãe de Sansão, que a Bíblia não cita o nome dela, mulher de Manoá, ela também era estéril, ela não podia ter filho. E da mesma forma, o Senhor colocou no ventre dela esse homem chamado Sansão. O Senhor disse que daria um filho a ela. E mais, irmãos, interessante também à luz da palavra de Deus, porque quando o Senhor está falando com ela, falando que ela vai dar à luz a um filho, o Senhor diz para aquela mulher qual seria a maneira que ela deveria proceder com relação àquele filho. No versículo 4, que eu li agora, de Juízes capítulo 13, diz assim: agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte. Agora pois guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Geralmente, o voto nazireu, ele era feito pela pessoa. Uma pessoa, ela queria consagrar a vida dela a Deus, ela fazia o voto nazireu. E o voto nazireu, nós podemos ver em Números capítulo 6, como que era o procedimento desse voto. Se você olhar a tua Bíblia em Números capítulo 6, a Bíblia vai mostrar como que uma pessoa que queria ter uma vida separada a Deus, como que ela deveria se proceder. Diz assim em Números capítulo 6: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, não vai cortar o cabelo, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, porque seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado de seu Deus
está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. Geralmente as pessoas, elas escolhiam fazer esse voto a Deus, o voto do nazireado, para o Senhor. Uma maneira de servir ao Senhor, de se consagrar a Deus. Mas no caso de Sansão, não foi uma decisão dele de fazer o voto do nazireado. Na verdade, no caso de Sansão, foi uma escolha dele. Foi uma escolha de Deus para ele. O Senhor Deus escolheu e o Senhor Deus deu a ordem para que a mãe dele instruísse ele, preparasse ele para esse voto. E aí Sansão vai nascer, o anjo do Senhor vai aparecer, vai dar essa mensagem. A esposa de Manoá comunica ao marido. O marido ora a Deus. Olha que interessante, irmão. O marido ora a Deus. O Senhor ouve a oração dele. Ele pede ao Senhor que enviasse o homem de Deus. Quando a Bíblia usa o termo homem de Deus, como está aqui, a Bíblia está referindo-se a profeta. Ou seja, Manoá, ele imaginava que aquele homem que tinha aparecido para a esposa de Manoá, para sua esposa, era um profeta. Por isso ele refere a este homem como homem de Deus. E ele pede que enviasse ainda uma outra vez para que ensinasse o que deveria fazer para com o menino. É interessante a gente observar a fé de Manoá, a confiança inabalável que ele tem naquela promessa. Porque quando o anjo novamente aparece, e aí ele vai observar que se trata de um anjo do Senhor, alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que poderia aqui ser o próprio Senhor Jesus que apareceu, o próprio Senhor Jesus. Alguns comentaristas bíblicos dizem isso, mas ele não teve dúvida que se tratava de algo que iria acontecer. Eu creio que este homem, à luz da palavra de Deus, Manoá, ele criou, e juntamente com a sua esposa, com a mãe de Sansão, eles criaram Sansão exatamente da maneira como foi orientado. Tinha um voto nazireu, não podia cortar o cabelo. Ele, portanto, certamente Sansão tinha um cabelo grande, assim como João Batista também, aquele que batizou Jesus, ele também ele tinha o voto nazireu, ele também tinha um cabelo comprido. Jesus não tinha cabelo comprido, Jesus não era nazireu. Jesus, ele era nazareno porque ele nasceu na cidade de Nazaré. Diferente de Sansão, ele tinha um cabelo grande, ele não podia beber nenhum vinho de maneira, hipótese alguma, assim como também ele não poderia comer nenhum fruto, nada que viesse da uva. Ele não poderia comer a semente, não poderia chupar a uva, não poderia tocar em nada que provinha da uva. E ele também não poderia tocar em nada que era morto. Isso era o voto nazireu. E eu creio que Sansão, ele vai crescer de acordo com aquilo que o Senhor Deus designou. Os pais vão criar ele dentro dessa verdade. O problema, irmãos, é que Sansão, ele era um juiz. O que era um juiz? Nessa época, Israel não tinha reis, ele tinha juízes, que eram homens que Deus levantava para libertar Israel do jugo de determinados povos. Neste momento aqui, Israel, ele está agora subjugado, ele está sob o domínio de um povo chamado filisteus. Lembrando, irmão, que quando a Bíblia fala, quando nós falamos de Palestina, né, a palavra Palestina significa terra dos filisteus, tá? Então, quando fala em Palestina, a gente ouve muito esse termo, a gente sabe que se trata da terra dos filisteus. E neste momento aqui,
Sansão, ele vai crescer, e aí ele começa agora a viver a vida dele. Apesar de ser um libertador, chamado por Deus, levantado por Deus, para libertar Israel do jugo dos filisteus, nunca Israel, no período dos juízes, ficou tanto tempo sob o domínio de um povo. Aqui ele ficou 40 anos. E Sansão vai ser juiz durante 20 anos. Mas agora o que eu quero chamar os irmãos é para a vida de Sansão. Porque quando eu olho para a vida de Sansão, irmãos, eu posso estar olhando para a minha vida. Talvez nós podemos olhar para a nossa própria vida. Assim como a Bíblia, a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha muitas vezes para nós, com nossos erros, com nossas falhas, com tudo aquilo que muitas vezes, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, muitas vezes nós erramos. Nós que temos um desejo de agradar ao Senhor Jesus, porque o fundamento da vida cristã é a fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu não tenho outro interesse. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui tem interesse algum que não seja fazer a vontade do Senhor Jesus. Não é verdade? Todos nós temos trabalho, temos nosso salário. Ninguém está precisando de dinheiro. Ninguém vem aqui porque necessita de bens materiais. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas aí a Bíblia começa a relatar. Sansão já está agora um homem maduro, talvez, não sei, a Bíblia não relata qual a idade dele. E no versículo 14 a Bíblia começa dizendo assim: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhes disseram: não há outra porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, aqui a gente começa a observar a conduta desse homem. À luz da palavra de Deus, o Senhor, Ele tinha dito, e isso está em Êxodo 34:16, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, Êxodo 34:16, eu vou ler a partir do 15, a partir do 14. O Senhor Deus falando: porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o Senhor é zeloso, Deus zeloso Ele é, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo após os seus deuses, faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então o Senhor está estabelecendo aqui, dizendo: olha, isso aqui era o que o Senhor Deus tinha designado, o Senhor Deus tinha dado a Moisés: não tome mulheres de outros povos para ti. Mas Sansão era um homem que eu acredito, eu creio à luz da palavra de Deus, que apesar de ter sido criado com zelo, quando ele chega a uma determinada idade, ele começa agora a desprezar aquilo que o Senhor Deus começa a dizer. Ora, o Senhor Deus diz: não case com mulheres estranhas, com mulheres que adorem outros deuses. Os filisteus, irmãos, os filisteus, eles tinham um deus chamado Dagon. Ou seja, essa mulher adorava a esse Deus. O povo de Israel adorava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome do nosso Deus, ele é
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus não é o Deus de Abraão e de Ismael. Não, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso Deus. Só que ele não atenta para a lei. Ele não atenta para aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. E ele vai agora olhar para uma mulher que adorava Deus estranho. E eu deixo algo aqui para a igreja, irmãos. Nós que somos cristãos, conhecemos a Jesus, servimos a Jesus, temos Jesus como nosso Deus, para o cuidado que nós devemos ter com aqueles que não servem a Jesus, irmão. Hoje há um culto muito grande, a mídia faz uma propaganda muito grande, tentando romantizar a feitiçaria, mostrando que a feitiçaria é mais uma religião que não tem nada a ver. Mas a luz da palavra de Deus tem muito a ver, irmãos. E nós, e principalmente nossos jovens, tem que ter um certo cuidado. A quem você está buscando? Aonde você vai buscar o teu marido? Aonde você vai buscar a tua esposa? Vai buscar no Egito? Vai buscar na terra dos filisteus? Você vai buscar a tua esposa em Gaza? Porque uma das cidades dos filisteus era a cidade de Gaza. Não, irmãos. Nós temos que ser cuidadosos como cristão. Um homem que se fundamenta na palavra de Deus, ele tem que ter esse cuidado aonde ele vai buscar a esposa dele. Sansão, ele olha para aquela mulher, e aquela mulher agrada os olhos dele, como ele diz, porque ela agrada aos meus olhos. Nota-se claramente que Sansão é um homem carnal, é um homem que ele atende às suas vontades. E uma característica do cristão é exatamente não ceder à sua vontade, irmão. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, quando nós olhamos Tiago, irmão de Jesus, quando nós olhamos Judas, irmão de Jesus, quando nós olhamos Pedro, João, e você vai ver os evangelhos, todos esses homens referem-se a Jesus como ele se coloca na condição de escravo. Paulo, escravo de Jesus, servo de Jesus. João, escravo de Jesus, servo de Jesus. Por quê, irmãos? Porque esses homens compreenderam que a vida cristã se faz exatamente dessa maneira, de homens que têm o prazer único em fazer a vontade do Senhor Jesus. Ser cristão não é vir na igreja e fazer campanha para obter bens material, para obter coisas desse mundo. Mas ser cristão é o homem olhar para si e falar: eu quero fazer a vontade de Jesus. E quando for orar, ele ora e fala: Senhor, cumpre em mim a tua palavra, porque eu quero fazer a tua vontade. Muitas vezes reconhecendo o mal que é em nós e clamando ao Senhor para fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas Sansão, ele não tinha essa visão. Sansão, ele era um homem carnal, e ele vai escolher essa mulher. A Bíblia diz no versículo 4 que os pais deles vão admoestar. Diz assim o versículo 4: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele descia na vida dos homens. Ele operava de uma maneira sobrenatural na vida dos homens. E a Bíblia diz então que Sansão, ele não ouve a voz dos pais, mas ele vai então a Tina juntamente com seus pais, e ele vai desviar do caminho. Ele vai sair do meio do caminho. E ele saindo do meio do caminho, ele vai encontrar um leão.
E a Bíblia diz, irmãos, que ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira tal que ele pega aquele leão e ele consegue fazer uma fenda naquele leão com as próprias mãos. Imagina a ação sobrenatural de Deus na vida de Sansão. E ele mata aquele leão. E ele vai então, os pais não ficam sabendo, ele vai até a tina, ele vai estar ali com aquela mulher, e quando eles estavam retornando, ele volta para ver o resto daquele leão. Talvez para dizer assim, olha, eu quero ver aquele leão que eu matei com as minhas próprias mãos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega ali, ele vai observar que naquele leão existe mel. Existe mel naquele leão. E a palavra do Senhor diz que ele pega, isso está no versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-as nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Irmãos, o que dizia a lei do nazireado? A pessoa não podia tocar em nada que era morto. Não podia tocar em cadáver, nada que era morto. Ele vai, ele toca num animal morto, e em mais, ele não conta para os pais. Por quê? Porque os pais certamente criaram ele dentro do nazireado, conforme o anjo tinha determinado, mas ele, para não dizer para os pais, ele dá o mel, mas ele não conta nada. E a gente observa aqui, irmãos, e é uma coisa que eu sempre digo para a igreja: eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo, muito medo de pecar contra Deus. Sou um pecador, claro, irmão. Você é perfeito? Não sou perfeito nada. Não sabe como que eu oro ao Senhor para tirar tudo que há em mim que não agrada a Deus? Aquilo que há em mim que não agrada ao Senhor, Senhor, tira. Tem coisas que eu não consigo pela minha força. Senhor, faça de mim um homem bom. Me ajuda, Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor. Agora, a gente observa que parece que tem gente que não tem a menor reverência. Certamente ele cresceu, os pais falaram que foi, olha, foi o Senhor que exigiu de você que você fosse nazireu. Foi o Senhor que exigiu isso de você. Mas ele despreza, ele não dá importância, irmão. E muitas vezes a gente observa muita gente tratando a Deus como um ser insignificante, brincando com Deus, brincando com o Evangelho, brincando com a palavra de Deus, tratando o Senhor como se não fosse nada. Eu falava ontem com os irmãos aqui, falando a respeito de um sentimento que eu comentava, a Helene comentando comigo, e ela falava assim: o que sentiu Adão e Eva quando eles pecaram contra Deus? O que eles sentiram no coração? Porque, irmãos, há pecados que a gente tem como voltar atrás. Há pecados que você comete, mas você tem como voltar atrás. E você tem algo restabelecido. Você faz um negócio, e aí você se arrepende, e aí você volta atrás, você consegue voltar ao estágio inicial. Mas tem determinadas coisas que a gente não tem como voltar mais ao que era antes. Quando você quebra determinada aliança. E Adão e Eva, quando eles pecam contra o Senhor, eles não têm mais como voltar atrás. Eles não têm mais como restabelecer aquilo que foi quebrado. Porque o Senhor Deus disse para eles não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles vão comer desse fruto. E quando eles pecam, não tem mais como restabelecer. E muitas vezes a gente tem observado muito isso, irmãos. Eu creio que nenhum de nós está aqui por acaso.
Você vem à igreja, você ouve a palavra de Deus, você tem ouvido a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem chamado para muitos irmãos, Deus tem obra na vida de todos nós, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, mas o problema é que muitos têm tratado aquilo que é santo, aquilo que é sério com brincadeira. Quantas pessoas eu já vi perder a caminhada, pessoas que trataram a palavra de Deus como se fosse algo qualquer. Se o Senhor diz assim, não faça tal coisa, não faça. Se algo não tem na Bíblia, por que nós queremos trazer para dentro da igreja? Eu sempre digo, irmãos, se a Bíblia mandasse que nós tivéssemos uma imagem de escultura dentro da igreja, irmãos, eu iria colocar umas 200 imagens de escultura aqui. Mas a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Então nós obedecemos a palavra de Deus, não a minha vontade. E eu digo para a igreja, no dia que nós deixarmos de seguir a Bíblia, no dia que nós deixarmos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos perder o nosso rumo, perder a direção. Se Deus tem falado contigo, obedeça a palavra de Deus. Não haja como Sansão. Às vezes a gente tenta esconder as coisas dos homens. E é uma coisa que eu sempre digo para a igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Não temos que preocupar um para com o outro. Eu não tenho que esconder a minha vida dos irmãos. Eu não tenho que esconder o meu viver dos irmãos. E assim como vocês de mim e entre os irmãos. Mas nós devemos preocupar. É com aquele que nos vê, que nos sonda, que conhece o meu pensamento, que me conhece intimamente, assim como conhece a cada um dos irmãos. Porque a partir do momento em que nós preocupamos com as pessoas, a gente tende a se tornar hipócrita, se tornar enganador, preocupado com a aparência. Sansão, ele demonstra que ele não tinha nenhuma simpatia, nenhuma reverência àquilo que Deus tinha dado a ele. Eu sempre falo para os irmãos, eu estou pastor na igreja. Sou sujeito à queda? Sou sujeito à queda, claro, todos nós somos sujeitos à queda. Mas eu sei também, irmãos, que aquilo que o Senhor Deus tem colocado nas minhas mãos, tem confiado a mim, eu tenho procurado fazer com zelo, ainda que o diabo muitas vezes invista, assim como todos nós, eu tenho procurado fazer com zelo. Esse homem, quando ele volta para o casamento, ele vai usar exatamente o pecado dele, e ali durante a festa, ele vai apresentar um enigma, e isso está no versículo 12 do capítulo 14. Certamente ele não levou para aquela festa amigos israelitas, mas ele convidou quem? Filisteus, pessoas ímpias. E a gente tem que ter esse cuidado também, de quem a gente convida para as nossas festas. Eu sempre digo, eu gosto muito de estar, eu falo para as pessoas, olha fulano, meu serviço eu falo, vocês não me convidar para a festa, vocês não estão fazendo nem, eu não fico nem um pouco chateado. Não fico nem um pouco, não precisa me chamar. Agora, como que eu gosto de estar no meio dos irmãos, sentar com o Odinei, ver o Odinei ali comendo churrasco, né, Odinei? Com o irmão Giovanni, irmão Hélios, os irmãos. Isso me dá alegria, irmãos, de estar no meio dos irmãos. Mas Sansão, ele não leva pessoas de Israel, mas ele vai levar quem? Os convidados filisteus. E lá no meio dos filisteus, ele vai propor um enigma, e fala para aqueles homens adivinhar. E ele diz assim, vou ler o versículo 12. Disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma, adivinhar, e se nos 7 dias de boda, nos 7 dias de casamento, mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de veste. E eles disseram, dá-nos o teu enigma
a adivinhar, para que ouçamos. Então lhe disse, olha o enigma dele: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Ele vai usar o quê? O pecado que ele cometeu. Ele matou um leão com as próprias mãos. Mas ele foi lá no cadáver do leão, tocou em algo morto, pegou o mel, e ele comeu, e ele deu para os pais. Só que ele não tinha dito que era de um animal morto. Irmãos, e ele casou. Provavelmente, como o casamento, ele tinha uma duração de 7 dias, a bodas, o casamento, ele ainda não tinha consumado o casamento. E aqueles homens, diante da situação, aqueles homens então agora começam a pressionar a mulher, porque ele não sabia qual que era a resposta por esse enigma. Então eles começam a pressionar a mulher. E a Bíblia diz que eles vão ameaçar aquela mulher, a mulher de Sansão, dizendo que se ela não descobrisse o enigma, eles iriam colocar fogo nela e na casa do pai dela. Eles iriam fazer com ela. E aí a gente começa a observar uma outra coisa, irmãos, que muitas vezes a Bíblia fala assim que um buraco chama outro buraco, um pecado ele chama outro pecado. Tipo assim, eu invento uma mentira para eu resolver, para que eu possa solucionar essa mentira, eu tenho que inventar uma outra mentira. E à medida que as coisas vão passando, eu vou sempre ter que trazer uma outra mentira para cobrir uma mentira. Um pecado, ele chama outro pecado. E essa atitude dele vai trazer esse problema. E a mulher, a esposa dele, talvez com medo do que aqueles homens poderiam fazer a ela e aos pais dela, ela começa a incomodar Sansão para que ele dissesse qual era o enigma, qual a resposta daquele enigma. E de tanto ela insistir, a Bíblia diz que ele relata para ela, e ela relata para os homens qual era o resultado daquele enigma. E isso vai deixar Sansão indignado, vai deixar ele irado. Por quê? Porque a mulher, ela faltou com a verdade com ele, ela agiu com engano para com ele, e ele fica muito indignado com isso. A Bíblia diz que ele sai irado, e ele mata homens, porque dentro desse enigma ele perdeu, as pessoas adivinharam qual era o enigma. Então ele matou homens, saiu irado, entregou a filha e saiu. Não tinha consumado o casamento ainda, e ele foi, e ele matou vários homens, e eles trouxeram aquelas vestes para os homens. Quando ele retorna, e ele vai na casa da noiva, da mulher dele, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que o pai dela tinha entregue a mulher dele para um companheiro de Sansão. Isso trouxe muita ira, trouxe muita raiva a ele. E diante desse fato, ele irado, com raiva, primeiro porque a esposa havia traído ele, a confiança dele. Depois, quando ele chega, ele descobre que a esposa dele, a mulher dele, foi entregue pelo pai para um outro homem. Ele irado, a Bíblia diz, isso está no versículo 15, no capítulo 15, que ele pega 300 raposas, ele coloca de 2 em 2, coloca tição com fogo, e ele solta aquelas raposas de 2 em 2 pelas plantações, pela seara dos filisteus. Irmãos, e toda a plantação vai ser queimada. Olha o prejuízo. Toda a plantação naquela região vai ser queimada. Por quê? Porque tinha um homem inconsequente, um homem fora do plano de Deus, um homem que foi chamado por Deus, mas um homem fora do plano de Deus. Isso a Bíblia está dizendo. Diante desse prejuízo, irmãos, os filisteus procuram saber o que aconteceu, quem fez isso, e o pessoal falou: olha, foi Sansão. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que
os filisteus, eles queimam a mulher de Sansão, a que foi entregue para o outro homem, e também o pai dela. Ou seja, ela traiu Sansão pelo medo, mas mesmo traindo Sansão, ela vai ter o mesmo fim. Por quê? Porque tinha um homem inconsequente, um homem fora do plano de Deus. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Fora do plano de Deus não tem jeito, irmão. Por que vocês acham que há tanta depressão? Por que vocês acham que há tantas pessoas deprimidas, pessoas oprimidas? Porque muitas vezes deixam, de alguma forma, vão abandonar o Senhor. Porque eu creio, irmão, que um homem que está buscando a Deus, um homem que tem comunhão plena com o Senhor Jesus, não há espaço na vida dele para a opressão, para a depressão. Muitas vezes ela pode vir sobre nós, muitas vezes ela pode vir tentar nos alcançar. Mas quando a gente percebe isso e a gente ajoelha e a gente clama ao Senhor, a depressão vai embora. Eu já vivi isso na minha vida. Teve um período que eu comecei, chegava em casa abatido, sentava no sofá, uma tristeza na minha alma, eu abri o olho e falei, opa, misericórdia. E eu fui para o meu quarto e eu clamei a Jesus, irmão. Até que esse sentimento maligno, ele saiu da minha vida. Então é isso que a gente tem que fazer, é buscar o Senhor, é orar, é clamar a Deus. Que aí o Senhor, ele entra com a providência. Mas Sansão não. Sansão, um homem obstinado, teimoso, ele causa problema. Por causa dele, a mulher dele foi morta, a família da mulher dele foi morta também, por causa dele, irmão. E aí, diante dessa situação de um prejuízo, imagina você chegar numa plantação de soja de 30 mil hectares aí, chegar e colocar fogo. Olha o prejuízo. Talvez naquela região ali de Gaza, da faixa de Gaza ali, onde está tendo essa batalha ali, é naquela região mesmo. A região pequena, então talvez um fogo ali seria terrível, poderia acabar com tudo. E aquele povo certamente perdeu tudo, e eles fizeram o quê? Foram atrás de Sansão. Sansão fugiu para a terra de Judá. Judá é uma das tribos de Israel. Jesus, ele vem da tribo de Judá. E Sansão, que era da tribo de Dan, vai para lá. E chegando lá, os homens de Judá, que estavam na condição de dependência, estavam subjugados pelos filisteus, não querendo problemas, eles pegam e amarram Sansão e entrega para os filisteus. Eles prometem, Sansão, nós não vamos te matar, mas nós vamos te amarrar e vamos entregar para os filisteus, porque nós não queremos problema. Olha a condição desse povo, irmãos. Eles estavam subjugados, eles eram dominados pelos filisteus. Muitas vezes o homem, né, nessa caminhada, ele se vê dessa maneira. Quantas pessoas muitas vezes é dominada pelo diabo. Quantas pessoas muitas vezes é dominada pelo vício, pelo álcool, pelo cigarro. Quantas pessoas são dominadas pelas drogas, irmãos. Quanta gente hoje vive à base de cocaína, porque é uma tristeza na alma. É o que nós estamos vendo, esse mundo ímpio. Às vezes a gente olha, minha vida não é boa, irmão, não é boa, você tem Jesus, irmão. Olha para o mundo, olha para os ímpios aí fora, os ímpios estão aflitos, estão angustiados. Nós temos Jesus, nós temos razão de sobra para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Nós somos um povo abençoado, somos um povo que estamos na presença de Deus, irmãos. Esses homens entregam Sansão aos filisteus, e ainda o Senhor operava na vida de Sansão ainda. É interessante porque muitas vezes a desobediência, o Senhor Deus vai falando conosco. O Senhor fala 1, 2, 3. Tem pessoas que o Senhor vai falar 40, 50 vezes. Mas chega um momento na vida de alguns que o Senhor para de falar. O Senhor para de falar. E eu louvo muito a Deus, irmãos, porque muitas vezes a gente pode enveredar por determinados caminhos, mas quando a gente ouve a voz de Deus, isso é um privilégio.
quer dizer que o Senhor não desistiu de nós. Você sabe um sintoma de um homem que o Senhor desiste dele? Ele nunca mais quer saber de Deus. Não quero saber mais de Deus não. Vou para o mundo. Isso é o sintoma de um homem que o Senhor Deus desistiu dele. Porque o homem que o Senhor não desiste, ele fica aflito. Ele pode ainda andar por determinados caminhos, mas ele fica aflito. Ele quer voltar para o Senhor. A Bíblia diz aqui que os filisteus, quando pegam Sansão, ele ainda tem a força sobrenatural pelo Espírito Santo. Ele destrói aquelas cordas que amarravam ele, como se fosse linha, diz a palavra de Deus. E ele pega uma queixada fresca de um jumento, e com aquela queixada, irmão, ele vai matar 1000 homens, 1000 filisteus. Com uma queixada, aquele homem ele vai matar 1000 filisteus. Você vê que o Senhor Deus ainda continuava operando na vida de Sansão. Só que ele vai embora, destruiu ali os filisteus, mas o coração daquele homem era muito carnal, coração voltado para as coisas do mundo. Eu sempre digo para a igreja, irmão, eu conheço muitas vezes a vida de um crente pela maneira como ele ora. Quando eu vejo um crente orando, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá isso, Senhor isso aqui, Senhor eu quero tal coisa, Senhor mata meus inimigos, Senhor mata fulano de tal. Eu falo, meu Deus do céu, isso aí não conheceu o Evangelho. Porque um homem que conhece a Jesus, um homem que verdadeiramente conhece a Jesus, a oração dele é diferente. A oração dele é diferente, ele quer Deus, ele se humilha. Um homem que não conhece a Deus, ora como aquele fariseu que dizia assim, Senhor, sou dizimista, Senhor, eu estou na tua presença, dou dízimo de tudo, estou te buscando, mas não sou como esse publicano. Apontou para o publicano, e o publicano orando, batia a mão no peito, Senhor, eu sou um miserável, pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim. A oração de um homem que conhece a Deus é mais ou menos dessa maneira, Senhor, eu sou miserável. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele é a nossa luz. Jesus é a luz do mundo. E a gente conhece a Jesus, à medida que eu conheço a Jesus, eu vejo o quanto eu sou sujo e eu careço da misericórdia de Deus. À medida que eu conheço a Jesus, eu vejo o quanto que eu necessito da intervenção dele na minha vida. Quando eu estava no mundo, quando nós estávamos no mundo, na escuridão, em trevas, onde havia a total ausência de luz, nós vestíamos roupas sujas e lamaçadas, roupas imundas, mas a escuridão era tamanha que a gente não conseguia perceber o quanto nós éramos sujos. Mas bastou um dia nós vermos a luz do Senhor brilhar, e nós começamos a ver a nossa condição de imundícia, o quanto nós éramos sujos. E à medida que nós vamos aproximando em direção à luz, aproximando em direção a Jesus, nós olhamos para nós e falamos, meu Deus, tenha misericórdia. Às vezes você fala, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, porque eu sou um pecador, eu careço de Ti, Senhor. Sansão, ele era um homem tão carnal, que após tudo isso, ele vai novamente, ele está no capítulo 16, ele vai para Gaza, e ali ele viu uma prostituta, e a Bíblia diz que ele entrou a ela. Você vê como que é um homem carnal, um homem que não tem nenhum parâmetro. A relação sexual ilícita, irmão, aquilo que é fora do casamento, a Bíblia fala assim que quando o homem se junta a uma mulher, eles se formam um só corpo. O homem se juntou a uma mulher, formou um só corpo. Então, quando o homem se junta à mulher, ali vai ter a fusão do corpo, da alma e do espírito, num só corpo. Quando ele separa, ele vai carregar resquício daquela outra pessoa. Às vezes um indivíduo solteiro, um jovem solteiro, puro, nunca conheceu um rapaz jovem, nunca conheceu mulher, supondo que ele é do mundo, ele é um ímpio, e ele vai com os amigos falam, fulano, você vai casar, vamos uma despedida de solteira.
E esse jovem puro, ele vai se unir a uma meretriz. Meretriz é prostituta, tá? Uma meretriz. E quando ele se junta com aquela meretriz, irmão, ele vai se tornar um só corpo, uma só alma, um só espírito. E quando ele se separa, ele vai carregar parte daquela pessoa nele. Vai carregar parte daquela pessoa nele. Vem maldição, vem tanta malignidade na vida de uma pessoa, na vida de um homem, de uma mulher, porque aquela pessoa devia carregar tantas coisas ruins de outras pessoas que ela esteve em relacionamento. Sansão, ele vai atrás dessa prostituta na cidade de Gaza, e lá vão armar mais uma emboscada para ele, porque os filisteus queriam pegá-lo, e vão colocar ele para pessoas junto para vigiá-lo, para que quando ele saísse, prendesse ele. E aqueles homens estavam de guarda, só que a Bíblia diz que ele levanta à meia-noite, e à meia-noite ele sai, ele pega o portão da cidade de Gaza e ele carrega. Olha a força sobrenatural que era sobre Sansão. E eles não conseguem pegar Sansão. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que no outro momento ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila. Eu conheci uma Dalila, interessante também, filha de crente. Aí eu fico perguntando, como é que esse povo põe o nome de filho de Dalila, né? Dalila, Salomão. Nessa viagem nós tivemos em Natal, entrei no carro, aí o rapaz do Uber, qual é o seu nome? Josué. Falei, seu pai é da Assembleia? É, meu pai é da Assembleia. Aí o outro lá, qual é o seu nome? Moabe. Falei, seu pai é da Assembleia? É, meu pai é da Assembleia também. E você está na igreja? Não, eu estou afastado. Aí eu fiquei, não falei nada para ele, mas como é que o pai coloca o nome no filho de Moabe? Moabe dá origem aos moabitas, filho de incesto, né? Eu conheci uma filha de um pastor chamada Ada, de outra eu conheci uma Zilá. O pessoal coloca o nome assim. E ele vai conhecer Dalila, irmãos. Vai conhecer essa mulher. E diz assim, a partir do versículo 4 do capítulo 16. E depois disso, depois ele tinha saído da prostituta, tá? Ele vai conhecer essa mulher no segundo momento. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para que assim o aflijamos, e daremos cada um 1.100 moedas de prata. Depois disse, pois, Dalila a Sansão. Então foi feita uma proposta para Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara, num outro compartimento. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em quem consistia a sua força. Ou seja, ela ia testando, os homens estavam numa outra câmara. E ela fazia o teste para ver se ele falava o segredo. E a Bíblia diz que durante 3 vezes ela vai insistir, e ele vai mentir, e ela tenta, mas ele consegue quebrar. Por último, irmão, ele vai fazer algo que está no versículo 17, algo terrível.
Porque de tanta insistência dessa mulher, de Dalila, ele vai revelar o segredo. Olha só, no versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapada, ir-se-ia de mim a minha força, e se enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Ele lembrou. Você vê como que o pai dele, Manoá, foi um bom pai, a mãe? Porque ele lembrou: eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe eu sou nazireu. Mas ele vai compartilhar um segredo com uma pessoa ímpia, irmão. Com uma mulher ímpia. E aí no versículo 19 a Bíblia diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me levarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Irmãos, não era aliança. O cabelo não era o motivo da força de Sansão. A Bíblia, ela não é a minha segurança. Não adianta eu ter a minha Bíblia aberta no Salmo 91, achando que eu vou afugentar demônios. O cabelo não era aliança. O cabelo era uma aliança, como isso aqui, como esse anel. Mas você sabe quando que ele vai quebrar essa aliança com Deus, irmão? A partir do momento que ele toca naquele cadáver, daquele animal morto. Qual que era o procedimento quando Sansão ele tocou no cadáver daquele leão? Qual que era o procedimento à luz da palavra de Deus? A lei dizia o seguinte: a lei falava assim: se você tocar em um cadáver, qual que é o procedimento? O homem deveria ir até o sacerdote, ele teria que rapar a cabeça. Ele raparia a cabeça, ele fazia sacrifício de expiação pela culpa, pelo pecado, e aí ele teria que recomeçar o voto, o nazireado, porque ele quebrou. É como se tudo que ele tinha feito ficou para trás, quebrou, acabou. Ele tinha que recomeçar. No caso de Sansão, o nazireado dele não era por tempo determinado, mas era a vida toda deveria ser. Mas quando ele rompe e ele não tem o menor apreço, a menor consideração para com as coisas de Deus, irmão, ainda que o Senhor ainda continuasse a operar na vida dele, começar a falar com ele, ele já estava perdendo o principal, o melhor de Deus. Quando chega neste momento aqui, a Bíblia diz: porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. O Senhor já tinha se retirado. Ele brinca com o Senhor, ele brinca com aquilo que é sagrado. Ele trata Deus como nada, irmão. E hoje, vou dizer uma coisa para a igreja. Hoje a brincadeira é geral. Os inimigos, tem gente fazendo o papel de Satanás dentro das igrejas. Pessoas que trabalham contra o evangelho de Jesus. Você liga a televisão, é só escândalo, é fulano que matou fulana de tal aqui estava, segundo a mídia, estava isso, fazendo isso, aquilo, e escândalo, e a gente fica de um jeito, irmão, nós como cristão, que a gente fica com medo de crente. Fala de pastor só quer dinheiro. Fala, está desse jeito. As pessoas ficam com medo. E sabe quem que é atingido com esse tipo de escândalo, irmão? Não é as instituições, não.
é o Evangelho. Porque os escândalos, quando eles são divulgados principalmente pela Rede Globo, a Rede Globo, ela ouve qualquer escândalo, elas dão maior ênfase. Para quê? Para atingir o cristianismo, porque não vai atingir homens. Os homens estão aí. E as pessoas cada vez querem menos a Deus. Olha o tanto de prática dentro da igreja. Às vezes eu falo aqui na igreja, eles vão falar, o pastor fica com esse negócio, porque o pastor fica criticando dança, teatro dentro da igreja. É porque não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, nós faríamos. Mas a partir do momento que nós não consideramos a palavra de Deus, é perigoso a gente agir como Sansão. Perde o temor a Deus. A Bíblia fala, é dessa maneira. Ah, não, dessa maneira eu não vou agir. A Bíblia fala que o levita, para um indivíduo ser levita, ele tinha que ter 25 anos de idade. Quando o povo vai para a Babilônia e retornam para Jerusalém, 70 anos depois de cativeiro na Babilônia, a Bíblia diz que os sacerdotes começavam a consagrar homens para levita com 20 anos de idade. Ou seja, mas a lei falava que era isso. Mas agora eles falam, não é isso que nós vamos fazer dessa maneira. E eu sempre digo para a igreja, a partir do momento que nós deixarmos a palavra de Deus, irmão, nós vamos por um caminho ruim. A partir do momento que nós deixarmos a Bíblia, a gente vai por um caminho de trevas, irmão. O caminho que percorreu Sansão, quebrou a aliança com Deus. A gente vê homens que quebram a aliança com Deus, como Saul. Saul quebrou a aliança com Deus. Sabe qual foi o fim de Saul, irmãos? Quebrou a aliança com Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, que o Espírito Santo saiu de dentro dele. Se o Espírito Santo não está em mim, quem vai estar em mim? Eu nunca vou ficar vazio. Se o Senhor não está habitando em mim, o diabo está habitando em mim. Ou Deus habita em mim, ou eu sou morada do Espírito Santo, ou eu sou morada do diabo. Não tem como ser habitado pelos dois, irmãos. E aí Saul vai atrás de uma necromante, de uma espírita, onde tem visões. E o fim dele, diante de uma guerra, ele vai se matar. Suicídio. Olha que tristeza de um homem que abandona a Deus. Esse é o fim. Isso a Bíblia mostra, a Bíblia não esconde. Isso aqui serve para nós como cristão, para nós entendermos a responsabilidade da nossa vida cristã. A Bíblia diz, mesmo nesse momento aqui, que no versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos dele. É interessante porque o nome Sansão significa ensolarado. Olha interessante. Ensolarado. A palavra Sansão significa o nome Sansão. Mas ele está agora em trevas. Arrancaram os olhos dele. Mas a Bíblia começa a dizer algo aqui e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. É interessante essa palavra aqui, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Fala, pastor, mas o que tem a ver isso aqui? E eu vou dizer algo para os irmãos aqui. Ontem eu conversava com a igreja, aquele texto que vai falar a respeito de Judas. Judas, ele vai trair ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que o diabo entrou no corpo dele e ele vai tirar a própria vida. Ele traiu o Senhor Jesus. E eu perguntava ontem para a igreja, para os irmãos, se havia possibilidade de Judas se arrepender. Será que Judas ele poderia se arrepender? Ontem eu até citei aqui também, a minha Bíblia fala que Judas, ele se arrependeu amargamente por ter traído o Senhor Jesus. A Bíblia diz arrependeu, mas há uma versão dessa Almeida Revista e atualizada, diz que ele foi tomado por remorso. Ele foi tomado por remorso. É diferente o remorso do arrependimento. E aí eu pergunto para a igreja também, faço essa mesma pergunta. Era possível Judas ter se arrependido? E eu digo para a igreja, irmão, não era.
era impossível Judas ter se arrependido. Por que era impossível? Porque primeiramente o arrependimento ele provém de Deus. Olha o tanto de gente no mundo, irmãos. Olha o tanto de pessoas, olha o tanto de ímpios que vão morrer sem Cristo. Olha o tanto de ímpios que vão morrer sem Cristo. Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem me convenceu que eu era um pecador, um miserável, e que eu necessitava de Jesus, eu necessito de Jesus, é o Espírito Santo. Judas, ele teve várias oportunidades de estar na presença do Senhor. O Senhor falou com ele inúmeras vezes, o Senhor falou para ele, se dirigiu a ele, mas aquele homem, ele resistiu à palavra de Deus. Mesmo sendo o escolhido de Deus, porque quem escolheu Judas foi o Senhor Jesus. Assim quem escolhe a nós é o Senhor Jesus, mas ele resistiu àquele chamado. E quando ele chega neste momento, irmão, que o diabo entra no corpo dele, já não tinha mais espaço para arrependimento. Não tinha mais espaço, era impossível arrepender. Mas Sansão, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, talvez o Senhor Deus olhava para Sansão e olhava de uma maneira diferente, porque quando os olhos dele é arrancado, talvez nesse momento ele vai se voltar para o Senhor. E aí eu digo uma coisa para a igreja, irmão. Às vezes a gente passa por luta, às vezes a gente passa por adversidade, por momentos terríveis. Irmãos, se a enfermidade, se as lutas, se a adversidade te leva para Jesus, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, porque nós que temos Jesus, a Bíblia nos fala, Paulo disse, olha, eu tenho uma viva esperança, porque eu bem sei, irmão, e eu sei que muitos aqui sabem, que quando nós morrermos, quando nós deixarmos esse corpo, não vai acabar a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos viver com Cristo, nós vamos viver eternamente com Jesus. Então esse período nessa terra, ele é passageiro para quem tem a eternidade para com o Senhor Jesus. E nós temos essa esperança, uma viva esperança para com Deus. Talvez o Senhor, ele olhava de uma maneira diferente para Sansão, e talvez nesse período de cegueira, Sansão, ele se volta ao Senhor. E aí a gente verifica aqui no versículo 23 do capítulo 16, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. E para se alegarem, diziam, nosso Deus, olha eles dizendo, nosso Deus, Deus com D minúsculo, Dagom, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava a seu Deus, porque dizia, o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegando-se-lhes o coração, disseram, chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e todo o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. E aí no versículo 28 eu vejo algo interessante também. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Eu acho também algo que me chama a atenção, irmãos, e aqui uma responsabilidade para nós pais, a respeito de nossos filhos criados na presença do Senhor.
filhos criados, vendo o pai orar, vendo a mãe orar, lendo a palavra de Deus. Família se reúne, todo mundo, vamos ler a Bíblia. A gente fazia muito isso, menino pequeno em casa, todo mundo lendo a palavra. Se os irmãos tiveram a oportunidade de conversar com os meninos sobre Bíblia, vamos ver o conhecimento que eles têm da palavra de Deus, o zelo pela palavra. Por quê, irmãos? A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, ele não vai desviar do caminho. Tem que ensinar, responsabilidade nossa, ensinar. Talvez Sansão, ele foi um homem perdido, um homem que trilhou caminhos que não eram o que Deus tinha para ele, não era aquilo que Deus queria, mas ele trilhou determinados caminhos. A Bíblia não diz com qual idade que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi juiz durante 20 anos, talvez morreu jovem, não era o plano de Deus, mas pela desobediência ele abreviou o tempo de vida dele. Vou dizer uma coisa para a igreja, para os jovens da igreja. A Bíblia ensina para os jovens uma maneira de abreviar teu tempo de vida. Desonra teu pai, desrespeite teu pai, desonra teu pai, que você vai morrer mais cedo. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, que para que prolongue teus dias de vida e para que tudo te vá bem. Olha só, irmão. Honre pai e mãe, pede bênção. Eu falo para os irmãos, eu aprendi a pedir bênção para minha mãe quando eu conheci a palavra de Deus. Benção minha mãe. Às vezes eu chego, a mãe põe a mão na minha cabeça, abençoa. Ela tinha autoridade para me abençoar. Você tem autoridade para abençoar teu pai e tua mãe. Você tem autoridade para abençoar teus filhos. Esse é o que nós devemos fazer, irmão. E Deus vai mover. Sansão morreu. Alguém fala: pastor, mas ele suicidou aqui? Não, ele não suicidou. Diante de uma circunstância, ele derrubou aquelas muralhas e ele veio a padecer também ali. E a Bíblia diz no versículo 31: então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai e tomaram-no, e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá. Aqui o pai dele já tinha morrido, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. E aqui nós vemos a história de um homem valoroso. Quando eu falo que esse homem foi salvo, apesar de tudo que ele fez, eu vou mostrar aonde eu fundamento essa afirmação. E eu digo também porque eu creio que Salomão não foi salvo. Que Salomão deve estar, eu imagino, no inferno. É uma afirmação dura, né, irmão Silvano? Olha só, Hebreus capítulo 11. Versículo 32. Porque aqui no versículo 11 de Hebreus, irmãos, ele está falando dos heróis da fé, homens extraordinários. E aqui em Hebreus 11, no capítulo 32, ele vai fazer referência a Sansão. Eu vou ler a partir do 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 anos. Pela fé Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direis? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jafité e de Davi, de Samuel e dos profetas. Nos heróis da fé do Novo Testamento, a Bíblia faz referência a Sansão. Mas a Bíblia não faz referência a Salomão, irmãos. Pela grandeza de que foi Salomão como rei, ele deveria estar aqui no capítulo 11 de Hebreus.
Mas ele não está. Por quê? Porque aquele homem começou servindo a Deus. E aquele homem se deixou levar. E aquele homem terminou seus dias participando num culto a Moloque. Moloque era o deus dos Moabitas. O culto a esse deus era mediante sacrifício de crianças, irmãos. E aí, da mesma forma, como Judas não poderia se arrepender, eu entendo, à luz da palavra de Deus, que Salomão não poderia se arrepender. Pastor, mas como que o senhor afirma isso? Olha Hebreus capítulo 6, irmãos, o que diz a Bíblia? Por que você afirma isso com tanta veemência? Hebreus capítulo 6, 4. Eu fundamento tudo isso que eu estou falando nesse versículo aqui. Isso aqui você guarda grandemente no teu coração. Porque é impossível, olha o termo, irmão. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram um participante do Espírito Santo. Salomão se fez participante do Espírito Santo. Ele provou o dom celestial e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, expõem à vergonha. É impossível. Então tem muita gente que vive isso aqui. Mas eu glorifico a Deus porque não é o nosso caso. Se você está aqui porque o Senhor te trouxe, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Agora esforça-te e tem de bom ânimo. Essa é a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler, eu vou fazer uma oração. O irmão Silvano vai falar sobre dízimo. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, pelo teu tão grande amor para conosco, Pai, por cada família aqui representada. É o Senhor que trouxe, Pai. Senhor Jesus, o Senhor trouxe aqueles a quem o Senhor queria falar nesta noite, Pai. Senhor Jesus, o Senhor conhece a cada um de nós por dentro, profundamente. O Senhor sabe tudo, Pai, o que vai dentro de nós, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, tira de nós, meu Deus, aquilo que não te agrada, para que quando nós ajoelharmos para orar, para que a nossa oração possa chegar diante de Ti, Senhor, para que a nossa oração possa subir diante de Ti como incenso suave, e que o Senhor possa, meu Deus amado, ouvir as nossas orações. Senhor Jesus, nos purifica, nos livra de todo mal, que nenhum de nós venha vacilar nessa caminhada, Pai. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem dado tempo e oportunidade para o arrependimento, porque se o Senhor, Pai amado, não desse essa oportunidade aqui, muitos de nós não estaria, Senhor. Talvez até hoje, Senhor, nós temos capengado nessa caminhada. Talvez muitas vezes nós estamos pensando em desistir, Senhor. Mas o Senhor tem falado conosco, Deus amado. Guia nossas vidas. Senhor Jesus, que o nosso único desejo, Pai, seja fazer a Tua vontade. Que nós venhamos viver para Ti. Que nós venhamos viver para fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, eu peço a Ti nesta noite, Senhor, que nós possamos Te conhecer mais. Senhor, eu não peço ouro, eu não peço a prata, Senhor, mas eu peço que nós possamos Te conhecer mais e mais. Senhor Jesus, fale conosco, Pai, nesta noite, através de sonhos, ó Pai, sonhos proféticos, ó Deus amado, que nós venhamos crescer na Tua palavra, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda a Tua igreja, Pai, livra de todo mal, livra de toda malignidade. Meu Deus, eu repreendo do nosso meio espírito de morte. Eu repreendo toda enfermidade, Pai. Eu repreendo toda malignidade, toda obra das trevas. Meu Deus, guarda cada um de nós, Senhor. Meu Deus, guarda nossas famílias, Deus amado. Senhor, dirija nossos passos, Pai. Eu te peço, meu Deus,
no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido o irmão Silvano para falar sobre dízimos e oferta. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um dos seus irmãos. Depois de um culto abençoado desse, né, irmão? Convidar os irmãos para abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler a partir do 6, versículo 6. Aqui está escrito: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Sagradas Escrituras. E aí aqui está, entre parênteses, né? Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Amém, irmão? E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém? Palavra maravilhosa. Deus nos orienta, nos ensina para que não retemos, né, irmão? Vamos dividir o pão, vamos ajudar o nosso próximo, vamos fortalecer esse templo, né? Aqui no versículo 8 está bem claro, né? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. É? Amém? Pastor, eu quero aproveitar a oportunidade, tá? Quero convidar a cada um dos irmãos para que se façam presente nessa comunhão com Deus, né? Aos sábados, às terça-feira, em oração aqui nesse templo, né? A oração tem nos fortalecido, tem nos livrado, né, da garra do inimigo, né? Então vamos fortalecer isso, vamos orar um pelos outros fortemente, né? E não vamos esquecer, né, de colocar os nossos pastores, incluir nessas orações, né? Porque eles pagam um preço muito grande, muito forte, por cada um de nós, né? Amém? Quero desejar a cada um dos irmãos uma semana grandemente abençoada, a cada um. Amém?
Amém. Amém. Os irmãos que forem ofertar, depois pega o envelope ali no fundo, coloca no gasofilácio. Irmãos, eu esqueço as datas, né? Teve 2 irmãos que fizeram aniversário no mês agora de novembro. Irmão Josimar, né? E irmão Gustene. Gustene? Dia 5. Quero convidar os irmãos aqui, para nós orarmos para os irmãos. 2 irmãos amados. Aleluias. Vamos ficar em pé, vamos orar pelos amados. Senhor Jesus, nosso Deus, eu quero apresentar para o irmão Josimar, diante de Ti, Gustene. Eu agradeço a Ti, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a eles, ó Deus amado. Senhor, que eles venham crescer, Senhor, cada dia mais na Tua presença. Que eles venham ter mais fome da Tua presença, Senhor. Meu Deus, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja guardando, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, tudo aquilo que eles têm apresentado diante de Ti em oração. Ó Deus amado, que o Senhor venha, Pai, atender o pedido dos Teus filhos, ó Deus amado, guardando, Senhor, guardando a família deles, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha operar com poder e glória, que o Senhor venha derramar da Tua presença, Pai amado. Senhor, abençoa, dê muitos anos de vida, Pai, dê saúde, dê vigor, ó Pai amado, dê ânimo, Senhor, mas acima de tudo, Jesus amado, que a Tua presença seja notória na vida deles. Senhor Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção espiritual, Pai. Eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o parabéns? Parabéns pra você nessa data. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Aleluias, glória a Deus. Pois irmãos, cumprimento os amados. Só dando os últimos recados, irmãos. Nós oramos essa semana pelos irmãos Erionel, irmã Regina, Noelice e irmão Pedro. Agora essa semana nós vamos orar por quem? Pela Vilma, vamos orar pela Vilma. Vamos orar pela irmã Sandra, pela irmã Sandra, pela irmã Nayara e pela irmã Ângela. Amém, irmã Ângela? Então esse aqui vai ser o nosso alvo de oração para essa semana. Amém? Deixa eu orar mais uma vez para nós encerrarmos. Amém? Senhor Jesus, eu quero Te agradecer mais uma vez, Pai, por este momento, onde o Senhor permitiu que nós estivéssemos, ó Pai, reunidos para glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, que o Senhor venha conceder uma semana de bênção, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Senhor, que o Senhor venha livrar do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Ó Deus amado, que o Senhor venha guardar nossos filhos, ó Pai, aonde quer que eles estejam, livrando de todo mal, Senhor, livrando do acidente, de todo mal, de toda obra maligna, Senhor amado. Senhor Jesus, guarda, Pai, que esta semana seja uma semana cheia de Ti, Senhor. Ó Deus amado, abençoa grandemente. Senhor, fale conosco, te peço mais uma vez, fale conosco, Pai. Fale através de sonhos proféticos, fale conosco, ó Deus amado. Opera com poder e glória. Eu Te agradeço, Senhor, mais uma vez, por ter a Ti como meu Deus, como meu Senhor, Pai, como nosso Senhor, Pai. Eu Te agradeço por isso, Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que terça e sábado nós temos orações e os irmãos são convidados a vir. Amém? A paz do Senhor. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor Jesus.